Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, por estar diante desta palavra, que é a palavra de Deus, onde hoje se trata de um culto de Santa Ceia. Viemos participar do corpo de Cristo, Viemos ceiar, porque somos participantes do corpo de Cristo. E nesta ocasião, onde fizemos a leitura da palavra do Senhor, fala a respeito da sepultura de Jesus, do túmulo onde Jesus foi colocado. A palavra do Senhor, em alguns capítulos anteriores, nos mostra a trajetória da morte de Cristo. A morte de Cristo nos trouxe vida, a morte de Cristo nos trouxe paz, não é? Sempre quando a gente fala em morte, para nós é uma tristeza, né? Quando falamos em morte, é sinônimo de tristeza. Algum parente perde outro parente querido, e sempre é uma tristeza quando se fala de morte. Mas se tratando da morte de Jesus, é diferente. É a única morte, irmãos, que traz alegria, A única morte. Eu nunca vi ninguém dizer: fulano morreu, graças a Deus, estamos alegres, tal pessoa morreu, Ninguém, Jamais, nunca vi falar isso. Mas quando se trata, irmãos, da pessoa de Jesus, aí a história muda. Glória a Deus. Está aí o porquê. Jesus é o único pelo qual nós devemos adorar, dar glória, servir, aleluia, porque através da morte dele, aleluia, trouxe salvação, trouxe alegria, trouxe vida nova, Então, Jesus Cristo, com a sua morte, mudou e transformou vidas. A palavra de Deus nos diz que Jesus, sofrendo ali, carregando a cruz, alguém chicoteando, quando chega na cruz, da mesma forma, sofrimento, deram-lhe ali vinagre para beber, já quando estava pendurado na cruz, e perseguiram Jesus enquanto com vida, porque transmitia a palavra de Deus. O próprio Jesus falou isso: aquele que quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz. Então Jesus estava dizendo, o que realmente ele tinha passado. Vocês vão passar também muitas coisas que eu passei, porque vocês vão passar a me seguir e fazer o que eu fazia. No caso, pregar o Evangelho e procurar viver uma vida santa diante de Deus. Jesus se livrou de tudo isso. Livrou-se da tentação no deserto, quando o diabo foi tentá-lo. No Getsemane ali, estava ali orando e disse ao Pai: se for possível, passa de mim este cálice, mas contudo seja feito a tua vontade. Jesus estava dizendo, irmãos, que estava passando por aquilo ali, porque tinha que passar por tudo aquilo para que a gente viesse a ter vida. Então, quando a gente prossegue seguindo os passos de Jesus, normalmente nos acontece algumas coisas que também aconteceram com Jesus, Principalmente a perseguição por causa do Evangelho. Mas a palavra do Senhor diz que quando Jesus foi crucificado e ali o sol escureceu, houve ali movimento nos astros, alguns ficaram admirados e vieram a reconhecer que realmente Jesus Cristo era o Filho de Deus, porque mexeu com a natureza, E quando se trata de natureza, nós reconhecemos que Deus é quem manda em tudo, amém, irmãos? O Senhor, ele faz escurecer, ele faz o sol nascer, ele faz chover, ele faz estiar. Então tudo está nas mãos de Deus. Então houve ali uma reação na natureza, Deus mostrando que realmente aquele que eles estavam crucificando era Jesus Cristo, o seu Filho. A Bíblia diz que Jesus morre, irmãos, mas havia uma promessa. Jesus tinha feito uma promessa e ele dizia que o Filho do Homem iria ser
crucificado, mas que ressuscitaria ao terceiro dia, né? Jesus também falou a respeito da sua ressurreição por parábola. Ele falou que o edifício seria derrubado, o templo seria derrubado e ao terceiro dia iria reconstruir. E alguém achou difícil isso, porque era, aos olhos humanos, né, é impossível que derrube-se um prédio e com 3 dias já esteja levantado novamente. Mas as pessoas não estavam entendendo que Jesus estava falando dele, do edifício da casa dele próprio, que desceria, que morreria, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. A Bíblia diz que Jesus Cristo morre e já está ali no sepulcro, glória a Deus, já está no sepulcro, no capítulo de número 15 e do versículo de número 42, diz a Bíblia: e chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. A Bíblia diz que aparece alguém interessado pelo corpo de Jesus, alguém, como a Bíblia diz aqui, que também esperava o reino de Deus, que esperava Jesus vir, que esperava surgir um Salvador, glória a Deus, para que ele também, ele próprio, viesse ter certeza de vida eterna. Ele esperava um Salvador para poder crer, aleluia, e crendo neste Salvador, crendo nesta pessoa que viria remir, salvar, resgatar Israel, ele também estava pronto para servir a esse que viria, no caso, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo prega a palavra, ensina, é crucificado, mas dentro de José de Arimateia ficou guardado, ficou gravado as palavras que Jesus falava, os ensinamentos de Jesus, porque ele era um que esperava o reino de Deus, esperava Jesus voltar, aleluia, para ser participante do reino de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus estava ali na cruz, José de Arimateia, que tinha entendido que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que tinha certeza que o reino de Deus já havia chegado, também fez a sua parte. E o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ali ele pegou um lençol fino, envolveu o corpo de Jesus Cristo, que já estava morto ali na cruz. Ele pediu para Pilatos descer Jesus e ali fez a parte dele. É verdade que José de Arimateia não pôde livrar Jesus da morte, porque para isso ele veio. Jesus de Arimateia não pôde intervir em algumas coisas, né? Porque para isso Jesus Cristo veio. Mas quando Jesus morre, está pendurado na cruz, ele vai lá em Pilatos e diz: olha, Pilatos, por gentileza, eu queria o corpo desse homem, eu queria o corpo de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Olha para ele, irmãos. E ali ele envolveu com um pano branco, e a Bíblia diz que ele sepultou Jesus Cristo, no versículo, irmãos, versículo de número 43, né, diz que ele esperava, né, o reino de Deus, e ousadamente foi lá em Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E a Bíblia diz no versículo 44, irmãos, diz assim, olha: e Pilatos se admirou. Por que Pilatos se admirou, irmãos, com aquilo que estava acontecendo? Pilatos se admirou de que já estivesse morto. Por quê? Porque quando Pilatos percebeu que o povo queria que Jesus fosse morto, Pilatos, a mulher de Pilatos teve um sonho e disse a Pilatos: olha, tu não te mete nessa questão, porque eu tive um sonho com este homem aí e sofri muito à noite. Então, ela teve um sonho, irmãos, e teve uma revelação de que Jesus Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus e que estaria sendo julgado para ser morto.
E ela chegou para Pilatos e falou isso, que tinha sofrido muito. E Pilatos, quando escutou aquilo ali, Pilatos, irmãos, ele para o julgamento. Pilatos, quando para o julgamento, conhecendo-se também que Jesus Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus, não quis julgar o próprio Jesus diretamente, e disse: olha, vocês é quem vão julgar. Vocês é quem vão julgar este homem, porque eu estou vendo inocência neste homem. Eu sei que ele é justo. E quando Pilatos soube, por José de Arimateia, que Jesus estava morto e pediu o corpo dele, ele ficou admirado. Ele ficou admirado porque ele imaginava que Jesus, sendo santo, sendo filho de Deus, viria algum escape para livrar Jesus da cruz. José de Arimateia, quando soube, mas já morreu, falou com o centurião, com o guarda, e disse: olha, perguntou, é verdade que Jesus morreu? Então ele ficou admirado, porque ele pensava que Jesus, por ser o Filho de Deus, Deus iria dar livramento a ele, né? Por isso que ele fica admirado. Mas ele vai lá com o soldado, certifica-se que realmente Jesus morreu, ele nem estava acreditando, chamou o centurião, aqui no versículo 45, olha, e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. A Bíblia diz que ele colocou ele num lençol, envolveu num lençol, colocou no sepulcro, e ali colocou uma pedra. Mas no versículo de número 47, irmão, diz assim: olha, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observou onde o colocaram. No capítulo de número 16, depois que elas ficaram olhando, observando onde iria colocar o corpo de Jesus, e ali elas gravaram na mente o lugar, o local. A palavra do Senhor diz que quando passou o sábado, Maria Madalena, olha só, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Olha só. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Então, quando as mulheres observaram o local que foi colocado Jesus, no outro dia pela manhã, elas foram embalsamar o corpo de Cristo, né? Elas foram ali logo cedo colocar unguento, né? Embalsamar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmão, do versículo de número 3, e diziam umas às outras, elas conversando, e diz assim: quem nos volverá a pedra da porta do sepulcro? Ela estava preocupada porque a pedra que colocaram na porta do sepulcro era muito pesada. E elas ficaram preocupadas: a gente vai ter que remover a pedra, temos que colocar ali um perfume, ali um unguento ali, né, no corpo de Jesus, que se chama embalsamar, colocar um bálsamo, não é? É um sinal de honra, um sinal de respeito, de admiração que faziam com os mortos, né, na ocasião. Então, quando elas chegaram lá, elas viram que o sepulcro estava com a pedra. E por o sepulcro estar com uma pedra, elas ficaram conversando uma com a outra: quem é que vai mover esta pedra para que a gente possa fazer assim, né, o embalsamento do corpo? Quando a palavra a Bíblia diz, irmãos, no versículo de número 4, diz assim: e olhando viram que a pedra já estava removida e era muito grande. Elas iam conversando no caminho, pensando como é que elas iriam fazer para remover a pedra, para fazer o trabalho. Mas quando ela chega aqui e olha de longe, a pedra já estava fora do lugar. Louvado seja Deus, aleluia. A pedra já estava fora do lugar, né? A gente olha para este versículo aqui, às vezes a gente não acha nada, irmãos, mas não era comum acontecer isso, não era normal acontecer isso,
né? Elas irem encontrar o sepulcro aberto, alguma coisa diferente tinha acontecido. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E ali a gente vê que a boa intenção, irmãos, elas tinham uma boa intenção de embalsamar o corpo de Cristo. E a gente fica olhando a providência de Deus, irmãos. O Senhor, Ele conhece a nossa boa intenção, Ele sabe o que a gente necessita, Ele sabe do que a gente precisa. Louvado seja Deus, né? Coisa tão simples, né? De outra forma, Jesus podia deixar, o Senhor podia deixar que ela fosse lá e resolvesse de outra forma, né? Mas a gente aprende aqui com este versículo que as mínimas coisas Deus, Ele tem preparado para nós, irmãos. As mínimas coisas, a gente acha que é as mínimas coisas, irmãos, mas é porque Deus, Ele tem cuidado de nós. Às vezes a gente sai de casa, né? Aí começa a chover, esqueci a sombrinha, voltei. Você sabe o que é que ia acontecer lá na frente? Às vezes marca um exame, não dá certo. Você sabe o que é que ia acontecer, o que o diabo tinha preparado no meio do caminho, e Deus ali não permite que você vá, né, irmãos? Às vezes o pneu da moto fura, você ia viajar para onde, o pneu furou, atrasou, estou atrasado, mas será que foi meu? Será que não foi o Senhor que permitiu para alguma coisa? Então, muitas vezes, nos mínimos detalhes, Deus tem nos dado livramento, irmãos. E ali, quando elas chegaram, a pedra já estava removida. Deus já tinha providenciado, aleluia, já tinha providenciado a pedra fora do lugar. A todo momento, irmãos, eu creio que Deus está providenciando algo em nossas vidas, mesmo sem a gente perceber, mesmo sem a gente ver as mínimas coisas. Deus, irmãos, Ele tem providenciado na vida do cristão. Ele providenciou ali naquele momento, irmãos, a retirada, né, daquela pedra. Quando elas olharam, viram que a pedra já estava removida, já estava fora do lugar. A palavra do Senhor nos diz também no versículo de número 5 da leitura onde nós fizemos, irmãos. E diz assim, olha: e entrando no sepulcro, viram o quê? Um jovem fazendo o que? Sentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. E ficaram o quê? Espantada. O que foi que aconteceu? Deus enviou o anjo na frente. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. Eu creio, irmãos, eu creio que a todo momento o Senhor, Ele tem colocado os seus anjos em nossa frente. A todo momento. Aleluia. Quando elas saíram, já foram o quê? Preocupadas com o peso. Mas o Senhor já tinha preparado tudo, irmãos. Aleluia. Quando ela chega, que entra no sepulcro, ela vê o jovem, né? Ali à direita da pedra, estava vestido de roupa branca. Olha só o que é que a Bíblia nos diz: com a roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Aleluia, louvado seja Deus. Veja só, irmãos, né? A palavra nos fala com muito detalhe, né? Ali estava o quê? Um jovem, com a roupa o quê? Comprida e branca. Não foi com a roupa curta, não. Não foi de short, não, que ele estava ali de todo jeito, não. As coisas de Deus, irmãos, o modelo de Deus. O modelo de Deus, o modelo que Deus quer que a gente ande e vista, irmãos, aleluia. É diferente das vestes do mundo. As vestes do céu é diferente das vestes do mundo, né? Estava ali um jovem à direita com a roupa comprida e branca. Roupa comprida é um sinal de decência, a decência, amém, irmãos? Amém. Né? E branca, sinal de purificação, de santidade, né? Ali não estava qualquer um, estava lá um jovem de roupas compridas e branca. Amém, irmãos? Amém. Sinal de decência e purificação. Este é o modelo, né,
da igreja de Cristo. Este é o modelo que a igreja deve copiar, porque as coisas de Deus, as coisas do céu, irmãos, são muito diferentes, né, do que o mundo está vivendo hoje. Então estava ali, a Bíblia faz questão de dar detalhes, porque a Bíblia pode dizer, estava ali um anjo e acabou. Mas esses mínimos detalhes, irmãos, a igreja de Cristo, nós temos que guardar em nosso coração. Estava lá, de vestes brancas e de roupa comprida. A palavra de Deus faz questão de frisar isso aí. Olha só. E quando elas viram aquele moço ali, ficaram espantadas. Né? Ficaram espantadas. Versículo 6 está escrito assim: porém ele disse-lhe, não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Quando ela chega lá, aquele anjo que o Senhor tinha mandado ali para remover a pedra, olhou para ela e disse: você não deve ficar preocupada não, vocês estão com medo de quê? Pode ficar tranquila, vocês estão procurando a Jesus Nazareno, não é? Está aqui, olha. Foi esse lugar aqui que colocaram ele, mas ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém. Ele ressuscitou, louvado seja Deus. No versículo de número 7, ele diz mais assim: mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Louvado seja Deus. Elas saíram ali do sepulcro, saíram do sepulcro espantadas, não falava com ninguém, temia falar até do que tinha acontecido. Mas o anjo falou para ele e disse: olha, vai lá, avisa os discípulos, avisa Pedro, porque aconteceu o que ele disse que iria acontecer. Glória a Jesus. Jesus ressuscita. A palavra do Senhor diz que o Senhor, glória a Deus, quando ele ressuscita, aleluia, depois de ressuscitado, apresenta-se aos discípulos. No versículo de capítulo 16, versículo 15, quando ele encontra e se apresenta aos 11, a Bíblia diz que estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Os discípulos não acreditaram quando alguém disse: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Eles não acreditaram. E quando Jesus encontra eles, Jesus lança em rosto a incredulidade. Jesus disse: olha, alguém me falou que eu ressuscitei e vocês não acreditaram, mas eu não falei para vocês que eu iria ressuscitar? Aí Jesus Cristo, quando pronuncia essas palavras para os discípulos, ele diz mais no versículo de número 15 do capítulo 16. Ele diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quando Jesus ressuscita, que apresenta aos discípulos, ele faz outra promessa e dá uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho.